pessoa! Seja muito bem-vindo a esse terceiro episódio do podcast da Universidade Amage. No último episódio eu não estava aqui, mas a Gabriela tocou isso muito bem, né? A Gabriela tá ali atrás, escondidinha, e ela teve aqui com a Marcela Prado, que foi um baita no episódio. Então, muito obrigado aí, viu, Gabi, por você ter substituído a gente aqui. Depois eu te passo o Pix. Se você ainda não ouviu esse episódio também, depois confere lá no feed do podcast da Universidade Amage, beleza? E o programa de hoje aqui, nós estamos recebendo o Vinícius, que é gerente de inovação e tecnologia comercial, Vinícius Moreira, e você já deve ter entendido que não, vamos falar de inovação hoje aqui, né, Vinícius? Vamos falar de inovação no agro, da porteira para dentro e da porteira para fora. E ó, se liga, do currículo do rapaz aqui, cara, você é engenheiro agrônomo formado pela UFV. Em 2014, entrou na Amage no programa de trainee de insumos, também em 2014, depois passou 2 anos em Sapeiork. Exatamente. E em 2016, assumiu a supervisão de sementes em Cuiabá, ficando até final de 2021. Desde então, seu responsável pela área de inovação e tecnologia comercial, cara. Ano passado participou também da turma do XBA da Starts. A gente até comentou aqui antes sobre isso, né, cara? Justamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja super bem-vindo ao podcast, cara. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando. E principalmente para falar de um tema tão relevante para o momento, né? Que é inovação no agro, né? O agro que tem sido aí foco, né, de tantos feitos, né, positivos aí, tanto para a economia, né, quanto para todo mundo na produção de alimentos. Então, a inovação acho que faz parte, né, desse processo da cadeia produtiva, é uma etapa do processo produtivo, então falar do agro para mim é muito gratificante, ainda mais de inovação com um tema tão relevante. É isso aí, cara. E é interessante, né, porque assim, normalmente, quando a gente fala de inovação, é sempre um negócio de longo prazo, né? E assim, quando a gente para analisar, tem muitas empresas que quando chegam num momento ruim, aí para de falar de inovação, né? Exatamente. Os projetos param e tal. Exatamente. E quando fala inovação, existe um paradigma, né? Porque todo mundo, quando fala inovação, acredita que é reinventar a roda. É isso aí. E inovação, às vezes, é uma melhoria no processo, né? Fazer diferente aquilo que a gente já costuma fazer no dia a dia, trazendo agilidade, melhoria para o processo, né? Então, inovação, acho que está no dia a dia, no DNA de todo mundo, né? Basta a gente querer começar a perguntar os porquês, né, daquilo, porquê das coisas estão acontecendo, para a gente conseguir realmente incrementar e trazer resultados positivos, porque inovação é isso, né? É a gente poder trazer soluções, né, para os nossos negócios daquilo que a gente enxerga que tem melhorias, né, que a gente pode melhorar. É isso aí, cara. E assim, quando a gente fala de inovação, assim, vem junto a palavra tecnologia nesse meio aí, né, cara? E é interessante porque, assim, você comentou uma coisa legal, que, assim, a inovação ela é uma condição para o avanço sustentável de qualquer negócio, né? E eu queria já começar com essa, cara, assim, como que as empresas, elas se adaptam nesse processo? Porque, assim, você falou que é cultural, né? Então, como que é esse negócio assim, para as empresas, cara? Perfeito, Paulo. Assim, acho que quando a gente fala agronegócio, a tecnologia hoje está estritamente voltada ligada ao agronegócio, né? Quando a gente olha o processo produtivo, né, a quantidade de tecnologia empregada, seja da porteira para dentro ou da porteira para fora, é muito grande, né? E o que garante o sucesso? Quais são os pontos que devem ser analisados para garantir que essa tecnologia ou essa transformação tecnológica, elas tenham uma aderência com sucesso dentro de uma fazenda, ou dentro de uma propriedade, ou dentro de uma empresa, né? Então, são vários pontos aí que eu considero relevantes, que eu gostaria de citar. E, claro, a tecnologia, ela é um meio e não um fim. Então, é um meio da gente estar inovando, né? Então, hoje, alguns pontos que a gente precisa ter sempre observando dentro desse processo, desse diagnóstico, é a gente ter esse diagnóstico e esse planejamento bem detalhado, né, do que nós queremos trazer como melhorias, de como está o processo hoje, né, o que nós podemos trazer para melhorar. Esse é um dos pontos. Também investir em infraestrutura, porque quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando em conectividade, estamos falando em pessoas preparadas, então investir em treinamentos em pessoas, né, a gente trazer estruturas de... Hoje a conexão é um dos desafios que também nós vamos estar falando, né, então a gente conseguir trabalhar com redes conectadas, também trabalhar com uso de dados e análise de todas aquelas informações que nós já temos dentro de casa, né, porque são um banco de informação muito grande. Como que esse banco de informação ele vai se conversar? E além de tudo isso também, a automação de processos, né? Então a gente conseguir automatizar processos. Aqueles negócios que a gente às vezes gasta muita energia fazendo repetidas vezes, a gente trazer uma automatização para esses processos, para nós
traz agilidade no dia a dia, traz agilidade na operação e também trazer parceiros e colaborações que vão nos ajudar, igual a AgriHub, né, igual parcerias como universidades, instituições de pesquisa e também trazer sempre tudo que a gente for desenvolver voltado com foco para a sustentabilidade, seja ambiental, social ou econômico, né, porque senão o negócio não para de pé. Então, tudo que for inovação, a inovação é uma forma da gente melhorar um processo para gerar riqueza, né? Então, tem que ser sustentável, né? Então, esses seriam alguns pontos que a gente sempre olha, Paulo, que a gente considera que é importante dentro da transformação ou da adoção da tecnologia ou da inovação dentro do processo. Sim, sem dúvida. Agora, todo mundo pediu para desligar e o meu estava ligado aqui, cara. Que sacanagem. Mas olha só, você comentou dessas questões aí né, como que a empresa se adapta, né, o que a gente precisa buscar. Mas eu imagino que para qualquer empresa isso deve ser um desafio danado. Mas uma empresa grande como é a Mage, eu imagino que, né, essa dificuldade ela deve ser amplificada, cara. Como que vocês estão enfrentando essas barreiras, assim, né, da empresa e tudo mais, por ser grande, para de fato fazer essa transformação digital, né? Porque, assim, não é um negócio simples, né? É uma coisa que demanda esforço, né? Tanto de grana mesmo, mas também de pessoas ali dentro desse processo, cara. Como que vocês estão fazendo para superar esses desafios, assim, desse processo? E eu acho que não é exclusivo da Mage, eu acho que Não. todas as empresas, né, que pensam em fazer inovar no processo ou trazer melhorias para o processo, ela vai passar por essas dificuldades, né? E dentre elas são várias, mas eu gostaria de citar a resistência à mudança, né? Então, a resistência à mudança das pessoas é um fator, sim, que ele pode dificultar a adoção dessas tecnologias, né? Também uma falta de uma visão clara, bem definida, de uma estratégia, né, que a pessoa precisa ter, que a empresa vai ter um direcionamento. Então, a partir do momento que você tem uma visão clara, que você comunica para a empresa e para todos os envolvidos qual que é o objetivo, para onde nós estamos caminhando, qual a finalidade, então as coisas tendem a caminhar melhor, né? Então, ter essa comunicação clara em toda a cadeia. Também, outro ponto é as limitações tecnológicas, né? Então, a estrutura que você precisa ter você tem que ter uma estrutura mínima Sim. ali para você conseguir implementar. Então, você conhecer o momento que está a sua empresa, conhecer os sistemas que você possui, é muito importante, porque às vezes a tecnologia que se aplica para a minha empresa não vai ser a mesma tecnologia que se aplica na empresa do vizinho, né? Então, o emprego dessas tecnologias e dessas ferramentas, ela vai variar de acordo com a capacidade ou a disponibilidade tecnológica que você tem dentro da empresa. E também a segurança, né? Hoje a segurança de dados, a segurança da informação é algo que a gente precisa estar sempre olhando, né, a questão de LGPD, a proteção dos dados dos nossos clientes e a proteção dos dados internos que nós temos, né? Porque hoje esse mundo cibernético, ele existe sim alguns riscos, né? E trabalhar também de forma integrada, né? Então hoje nós temos várias soluções, né? Cada empresa apresenta uma solução para um problema distinto. Como que nós vamos fazer para que todas essas soluções se comuniquem dentro de uma única plataforma, fazer uma unificação desses sistemas para gerar informação, que no final do dia é isso que nós queremos, né? Pegar todas as informações que nós temos em uma plataforma ou em um sistema e poder gerar inteligência para a tomada de decisão do nosso negócio. E outro ponto também é a rápida evolução, né, do que os negócios têm acontecido, né? Então, a gente vira e mexe, vê várias soluções para o mesmo problema e a velocidade que elas acontecem é muito grande. Então, às vezes, a gente está focado em uma solução, na hora que você olha para o mercado, ela já tem outras soluções com entregas até melhores. Então, a velocidade que as coisas estão acontecendo nesse cenário é muito rápido. Então, ficar atento, né, a essa evolução tecnológica, porque ela pode impactar, sim, dentro dessa transformação, e a cultura organizacional, né? Então, os líderes hoje das companhias, eles precisam ser pessoas que incentivam e que engajem as pessoas na cultura da inovação. E a Mage, eu tenho orgulho em falar, e nós somos uma empresa que o DNA da nossa companhia é inovador, né? Então, se a gente pega exemplos, né, do seu André, no final da década de 80, que ele olhou para o corredor Madeira e falou assim, eu vou tirar soja pelo Rio Madeira, né? O pessoal não acreditou. E no meados da década de 90, então, nós já estávamos operando no corredor Madeira. Então, uma visão, né, uma visão estratégica, Além né, do alcance, né, além cara? do alcance, né? Então, hoje é um dos principais corredores onde nós operamos. Então, assim, a visão, essa inovação, pensar fora da caixa,
está dentro do nosso DNA, a empresa incentiva que nós fazemos isso e nós não podemos ter medo de errar. Esse é um ponto muito importante, Paulo, porque às vezes eu acerto, né, e outras vezes eu aprendo. Então, a gente tem que olhar o processo de erro como aprendizagem, né? Nós não podemos olhar o erro como sendo o fim do processo, mas um meio da gente poder corrigi-lo rápido, né, e contornar a situação e aprender com aquele erro, né? Quais são as lições aprendidas que nós retiramos daquele erro ou daquele insucesso daquele momento, né? Então, esses são alguns pontos, né, que a gente sempre cita, que são algumas dificuldades, mas que a gente está sempre olhando e com bastante cautela e cuidado para que o sucesso da implementação de uma inovação, de tecnologias, de novas ferramentas, aconteça de forma efetiva dentro da companhia. Sim, cara. E esse ponto que você falou, eu acho que de tudo assim que eu tenho estudado sobre esse universo da inovação e tudo mais, né, que é a questão do erro, né? Porque assim, a gente foi criado, né, sendo punido pelo erro, né? E aí, de Justamente. repente, a gente chega na empresa e fala assim, não, pode errar. Mas, pô, não, eu não quero errar, né, cara? É quase que dicotômico, né, vamos dizer assim. A pessoa não quer passar por uma pessoa que errou e que perdeu o recurso, enfim, uma série de coisas. Isso para implantar isso numa cultura deve ser muito difícil, cara. Exato, assim, e são erros calculados, né, Paulo? Sim, Claro claro, que claro, assim, a claro. gente não vai entrar em um projeto e calcular o que poderia ser os riscos ali, né? Porque tudo que envolve gastos, né, a gente tem que ter bastante responsabilidade, mas são riscos calculados, né? São riscos medidos ali que a gente está sempre tomando, né, de uma forma que não prejudique o andar do sistema e que a gente consiga corrigir, né, que a gente consiga alterar a rota, né, ali no meio, se caso acontecer algum desses imprevistos ou caso a gente entender que esse não é o caminho. Então, essa flexibilidade ou essa possibilidade de a gente ajustar a rota é muito importante, né? Nós não podemos escrever um projeto e achar que nós vamos seguir em linha reta até a conclusão dele. Pelo contrário, né? Todos os projetos que a gente inicia, a quantidade de vezes que nós sentamos para rediscutir e falar assim, não, talvez essa solução que nós desenhamos não seja melhor. Vamos por esse caminho, vamos tentar esse caminho e não ter esse medo, né, de fazer. Vamos fazer e vamos tentar fazer dar certo e vamos implementar e trazer resultado para a companhia de uma forma sustentável, né? Sim, sim, sem dúvida. E, cara, pegando um pouco desse gancho, assim, você comentou várias desafios, né, várias questões que envolvem a empresa a tomar um caminho desse de inovação, de implantação, de mudança mesmo, né, vamos dizer, tecnológica. Mas, quais são as tendências hoje, do ponto de vista de vocês, quais são as tendências em termos de tecnologia que estão influenciando a forma como vocês estão atuando no mercado, assim, cara? Perfeito, Paulo. Eu acho que sim, existe vários direcionadores, né? Várias tendências que nós estamos olhando, e uma que vem muito forte é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, eu acredito que num médio prazo, né, nós vamos ver uma revolução muito grande da forma como nós fazemos negócio, da forma como nós obtemos informação. O grande desafio da inteligência artificial, nesse momento, eu acredito, vai ser trabalhar com o banco de dados unificados. Então, hoje, nós temos informações em locais separados, né, em sistemas separados. Como que nós vamos pegar essas informações, colocar dentro de um banco de dados unificado, de um data lake, para que a gente consiga gerar informação tudo aquilo, daquelas informações, a inteligência artificial consiga interpretar e nos trazer quais são os melhores algoritmos, quais são as melhores respostas. Então, a inteligência artificial, depois que ela tiver bem implementada, e para isso acontecer precisa ter um banco de dados bem completo, ela com certeza vai trazer um avanço muito grande para a tomada de decisão para o nosso processo produtivo. E outra coisa é a internet das coisas, né, o IoT. Né? Então, a gente trabalhar com dispositivos conectados na fazenda, né? A gente ter sistemas que se conversam para que forneçam informações para nós em tempo real, isso é muito relevante e eu enxergo que é um caminho, um direcionador. Hoje, por exemplo, nas fazendas, nós temos um robô que anda autônomo e ele consegue identificar praga, consegue identificar ervas daninhas e, de acordo com a identificação, ele aplica um produto específico, né? Então, isso em tempo real a gente consegue acompanhar, da mesma forma como a gente consegue acompanhar por telemetria maquinário, rendimento, enfim. Então, essa internet das coisas, essa conectividade, é um direcionador muito forte hoje para a área de tecnologia voltado para o agronegócio. E também blockchain, né? Quando a gente fala em operações comerciais, em a gente trazer mais transparência para o processo produtivo,
né? Então, o blockchain é uma solução que ela vai vir e ganhar cada vez mais força dentro do processo produtivo, onde nós vamos conseguir transacionar ou ter um seguro, uma segurança da rastreabilidade de todos aqueles produtos. Então, isso vai envolver bastante o ponto de sustentabilidade, vai trazer bastante transparência ao processo comercial e vai gerar muito valor, eu acredito, para o produtor, para as produtoras, no produto que nós vamos estar entregando na ponta. E também a internet 5G, né? Então, acredito que a chegada do 5G, ela vem para revolucionar, né? Eu acredito, assim, o desafio que nós vamos ter, igual eu mencionei anteriormente, é essa conectividade. Como que nós vamos fazer para garantir conectividade, garantir que a gente tenha conexão adequada para todos os produtores? Porque para tudo isso rodar precisa ter internet, precisa ter conexão, né? Exato. Então, o 5G eu acredito que ele vai nos ajudar a trazer essa conectividade e acelerar essa comunicação, a agilidade que os sistemas se conversam. E por último, são as plataformas de serviço, né? Então, hoje a gente tem como exemplo os armazenamentos em nuvens, Uhum. né? Então, essa tende a ser uma tendência onde você otimiza, né, o armazenamento, a tomada de decisão, a busca de dados. Então, você começa a surgir, em meio a todos esses cenários, plataformas ou prestadores de serviços que vão te estar suportando o desenvolvimento e vai te auxiliar dentro dessa cadeia produtiva. Então, esses são alguns dos direcionadores que nós acreditamos que vai estar guiando os próximos dias. Mas, com certeza, a inteligência artificial aí, ela vai ser algo que eu acredito que em breve nós vamos ter bastante a revolução no processo de tomada de decisão e até mesmo na parte de como nós vamos estar gerenciando o nosso negócio. Sim. Cara, e é legal pensar nisso, porque assim, se você for parar para analisar, a gente tem muitos processos dentro da fazenda, ou até mesmo no escritório ali, né? Que são processos repetitivos, né, cara? E na medida do passo que você tem informações suficientes para que o sistema possa tomar decisões, né, que são teoricamente simples e repetitivas, você abre um leque gigantesco de possibilidades, né, cara? Justamente. Então, assim, antigamente nós monitorávamos o hectare, né? A Sim, gente falava assim, vamos monitorar as informações que nós temos sobre o hectare. Hoje nós estamos monitorando o metro metro quadrado. quadrado. Então, imagina a quantidade de informações que nós estamos gerando, seja de questões pluviométricas, de temperatura, né, até o comportamento da planta com a chegada de uma nova praga. Então, como que nós vamos pegar todas essas informações para nos ajudar na tomada de decisão e gerar valor? Né, que no final do dia nós queremos que todas essas decisões sejam assertivas de uma forma a otimizar o nosso processo produtivo, otimizar a produção, né, a gente diminuir a quantidade de recursos que estão sendo empregados no campo no sentido de defensivos, né, para controle de pragas e doenças. Então, realmente é pegar toda essa inteligência e esse banco de informação que nós estamos gerando, né, processar isso e gerar essa informação para a tomada de decisão do produtor, né, para que a gente seja mais assertivo, né, e que a gente consiga ter uma melhor efetividade realmente no processo produtivo, né? Sim. E, cara, assim, ó, se a gente pegar a história da Amage, né? Assim, eu li o livro do seu André lá, então Legal. tá na cabeça aqui um pouco. Mas, assim, à medida que a tecnologia foi avançando, novos modelos de negócio foram sendo criados, né? Dentro da própria empresa. Sei lá, antes era produção agrícola mesmo, aí depois produção de semente, e aí daqui a pouco abriu o corredor lá, você está trabalhando com logística, né? Se você for analisando, cada era dessa história, a tecnologia foi chegando e foi possibilitando você abrir novos modelos de negócio. Hoje em dia, cara, como que essas novas tecnologias que você acabou de falar, né, que você está vislumbrando aí para o futuro, como que isso impacta na criação de novos modelos, tipo, daqui para frente? O que você imagina, cara? Quando a gente olha as tecnologias que impactam nesses modelos de negócio, um ponto importante é quando a gente olha tudo que nós estamos desenvolvendo no campo, né, de tecnologia, quando a gente fala em telemetria, de gestão de dados, né, é um processo que iniciou dentro da Amage há mais de 10 anos. Né? Então, há mais de Já 10 anos tem. nós estamos ali olhando e trazendo a inovação aberta realmente para dentro da companhia, né? Testando,
né, conceitos, fazendo POC com startups, né, vendo realmente o que faz sentido para o nosso negócio, para a gente poder ir customizando. Então, vai surgir várias tecnologias, várias ferramentas para as dores que nós temos, e eu acho que nós vamos seguir testando, seguir trazendo essas tecnologias para dentro de casa, e com certeza eu acho que vai surgir oportunidades nesse mercado, né, quando a gente olha principalmente na parte comercial, da porteira para fora. Né? Quando a gente olha da porteira para dentro, nós estamos tem muita coisa para ser feita, mas nós estamos caminhando a passos, vou dizer, um pouco largos. Eu acho que nós temos muita solução, né? Eu sou até um pouco suspeito para falar. O meu par, o Ricardo Moreira, que coordena a parte de inovação da Agro, faz um trabalho espetacular junto com o time dele. Então, tem bastante solução, e quando a gente olha na área comercial, eu acredito que tem bastante coisa que dá para a gente implementar quando a gente olha na parte comercial, porque hoje, se a gente olhar a forma que é feito o negócio, tem muito pontos de melhoria no sentido de comercialização, de blockchain, né, da gente... Tem muita coisa que é feita como era antigamente ainda, exato, né, cara? Exato. Então, assim, nós enxergamos como um meio híbrido, né? Então, eu acredito que o digital, ele tende a chegar, ele tende a crescer a quantidade que nós negociamos ali, que a gente está transacionando pelo digital, mas essas ferramentas ou todas essas opções, essas ferramentas tecnológicas que estão vindo, ou tecnologia, quando a gente fala de 5G, de blockchain, né, de plataformas de serviço, elas tendem a entrar para agregar no nosso negócio, né? Claro que a adoção acontece de uma forma gradual, através da experiência do usuário, mas eu acredito sim que elas tendem a alavancar e trazer novas formas de fazer negócio, né? Claro que um ponto importante que nós sempre falamos é que o olho no olho da Maggi, o tradicional, isso nunca vai acabar, mas a forma de fazer negócio, com o tempo, elas sempre mudam, né? Então, eu acho que isso é um pouco cíclico também dentro do processo, né? Sem dúvida. Cara, e tem uma mudança de geração acontecendo também, né? Eu tava até conversando outro dia, não lembro com quem, cara, mas assim, a gente tá numa situação interessante no Brasil, que em outros países que são, teoricamente, nossos concorrentes aí no mercado, né? Tá rolando um envelhecimento mesmo, né? Dos agricultores. E aqui, não necessariamente, cara. Você tá vendo muita gente nova, né? Assim, com seus 40 e poucos anos, assumindo o negócio da família. Então, essa adoção dessas tecnologias também podem ser favorecidas por conta dessa questão, né, cara? Exatamente. Então, assim, é perfeito. Acho que você falou, nós estamos vendo os filhos e os netos assumindo a Exato. dianteira do negócio, né? Então, o avô, aquele cara que veio aqui na década de 70, 80 e desbravou, está passando o bastão, né? Então, você vê hoje, é claro isso. Então, essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, esse público mais novo estão mais adeptos ou mais abertos. Não que o pessoal um pouco mais velho não Não tem seja, nada a ver. não tem nada a ver, porque hoje assim, a gente olha a experiência ou os nossos usuários das plataformas e é bem mesclado. Né? Uhum. Então, assim, é bem mesclado. Então, o pessoal novo, sim, é um pessoal que vai adotar mais rápido ou vai adotar com mais facilidade Sim. essas plataformas, e eles veem um pouco mais de valor, né, dentro dessas plataformas, porque às vezes é um pessoal que não quer nenhum olho, não quer muito contato. Né? Eles É diferente, querem né? agilidade, eles querem a informação, e a informação hoje chega muito rápida. Né? Então, essas tecnologias, elas vão nos ajudar a trazer mais agilidade na informação e na tomada de decisão. Sim. Cara, e você falou uma coisa interessante da questão do olho no olho. No fim do dia, cara, o olho no olho quer dizer muito mais sobre o quanto você confia naquela pessoa, né, para Exato. você fazer negócio, do que necessariamente uma condição, né? E assim, querendo ou não, a Maggi já tem a confiança, muitas vezes, né, de determinado produtor e tudo mais. Então, de certa maneira, isso facilita também dentro desse processo, né, cara? Porque assim, vou ser bem sincero, eu sendo agricultor, eu comprar alguma coisa na internet pra fazenda, não é coisa pouca, né? É uma grana que Exato. vai, né? Por mais que você vai comprar, sei lá, para 1.000 hectares, é bastante dinheiro se for comprar fertilizante ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente compra alguma coisa ali no Mercado Livre, a gente já fica meio assim, né, cara? Então, tem essa desconfiança também, né? Perfeito, Paulo. Assim, dentro da comercialização, seja da venda de grãos ou da compra de insumos, ela acontece de forma consultiva É hoje, isso aí. né? Ela é muito consultiva, e nós enxergamos, igual eu falei, é um caminho híbrido, né? Então, Uhum. assim, tem as gerações que vão adotar mais as ferramentas tecnológicas, e tem aquelas que vão continuar no tradicional. E para nós da Maggi, o olho no olho, ela é muito importante. Isso não vai mudar nunca. Né? Então, o relacionamento, a proximidade que nós temos com o produtor, isso não muda.
né? Pelo contrário, a gente quer nos aproximar trazendo as melhores ferramentas e soluções para tomada de decisão para o produtor. Essa transparência, né, e esse relacionamento com o produtor, né, é a nossa principal É um valor, né? os nossos principais valores, né? Então, a transparência e o olho no olho são os nossos principais valores e para nós isso é muito importante. Isso para a Amage não muda, né? Então, o que nós queremos com todas essas ferramentas é trazer realmente algo que vai agregar ali para os nossos produtores, né? Então, gerar sempre valor em toda a cadeia. Sim, cara. E aí eu queria entrar um pouco, né, no métier do e-commerce, do marketplace, né, cara? Que é um pouco disso que a gente está falando aqui, a gente começou a falar. Porque assim, se você parar para analisar aí nos últimos 10 anos, o que esse setor, né, vamos dizer assim, no varejo, né, tradicional aí, ele cresceu, não tem ideia, né, cara? Eu lembro que, porra, você fazer uma compra na internet 10 anos, 15 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Daqui a pouco tá aqui, uma semana tá em casa, né? Agora, no caso ali de vocês, como que essas plataformas elas estão afetando os modelos de negócios tradicionais, né? Como que você enxerga essa questão? O que vocês estão olhando aí para frente, cara? Perfeito, Paulo. Então, assim, recentemente, né, nós lançamos o Amajon, que é o nosso e-commerce, né, que é o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável, né, ali para a gente realmente participar desse mercado e trazer para o produtor mais uma forma de negociação, né? Então, esse é o objetivo, a gente disponibilizar para o produtor mais um canal de comunicação, mais um ponto de contato. Então, o tradicional, o olho no olho, o nosso time vai estar sempre à disposição. E esse e-commerce ele chega para trazer mais essa vantagem para o produtor estar ali consultando, para fazer uma compra rápida, né, para que ele consiga transacionar e fechar um pedido ali, um repique, na hora que ele não conseguir falar com o nosso pessoal, às vezes por telefone. Então, ele surgiu para atender essa demanda e o nosso objetivo é escalar isso também para o marketplace e transformar em uma plataforma de negociação voltado para o agronegócio e oferecendo dentro dessa plataforma todos os serviços que hoje nós temos no tradicional. Então, seja um financiamento, seja o produtor conseguir comprar por barter, né, seja ele conseguir fazer um pagamento por Pix, seja ele passar um cartão de crédito ou um boleto. Então, esse é o nosso objetivo. E tudo que nós fazemos, a gente sempre está olhando para a simplicidade do negócio, né, para gerar uma experiência positiva para o produtor, onde ele consiga iniciar e fechar uma negociação de forma rápida e ágil e segura dentro de uma plataforma. Então, essa experiência do usuário dentro da plataforma, para nós, ela é muito importante. E, claro, né, a gente conseguir integrar tudo isso com os sistemas que nós temos hoje, né? Então, nós falamos bastante de integração entre sistemas. Eu não quero ter 5 plataformas para atender o produtor. Então, eu quero ter uma plataforma onde ele vai conseguir encontrar todos os produtos e serviços, né? Então, fazer com que todos os nossos sistemas trabalhem de forma integrada para gerar essa melhor experiência e trazer todas as opções e ferramentas que nós temos em uma única ferramenta ali, que seria hoje o nosso Amajon, e também nós temos outros canais de comunicação também, que é uma de gestão interna, que seria o Amage Portal do Produtor, onde o produtor consegue consultar todas as transações que tem conosco, assinar contrato digital. Então, é trazer essa facilidade na tomada de decisão ali do dia a dia do produtor, né? Cara, e essa questão de plataforma é muito isso, né? Assim, às vezes o cara tem uma coisa específica para tal operação, outra para tal, né? Isso, de certa maneira, assim, os produtores que eu tenho conversado ultimamente, tem falado assim, poxa, tá complicado, porque no fim do dia eu tenho um monte de coisa e é difícil tomar decisão, né? Então, quando você consegue centralizar em determinado lugar, isso fica teoricamente mais fácil para você analisar e tomar decisão em cima daquilo ali, que é o que realmente importa, né, cara? Exato, Paulo. Então, assim, eu falo a experiência do usuário e é algo que a gente sempre bate em cima, ela é fundamental. É a garantia do sucesso da adoção da plataforma, porque uma vez que o produtor entrar e não conseguir transacionar, ele não volta, né? Se ele tiver uma experiência negativa, ele não vai voltar dentro da plataforma, ele não vai aderir àquela ferramenta, né? Então, o que a gente tenta fazer é criar ou antever, né, produtos e soluções que o produtor ainda não sabe que precisa, mas que na hora que ele testar, ele fala assim, poxa, como que nós ficamos até hoje sem essa plataforma ou sem essa ferramenta, né? Que foi o que aconteceu hoje com o WhatsApp, né? Se a gente olhasse há 10 anos atrás, 15 anos atrás,
não imaginaríamos hoje a dependência que nós temos de uma plataforma que hoje você utiliza tanto para fins pessoais quanto profissionais, né? Sim. A gente fala muito assim, assim, no mundo das startups, negócio, precisamos entender a dor do cliente, né? E às vezes a dor que dói no cliente, necessariamente ele não sabe que aquilo ali é uma dor, né, cara? É um negócio que não tá muito evidente para ele, né? E é um pouco disso. Às vezes se você mostrar uma solução que de repente vai facilitar a vida dele, mesmo que ele não saiba que aquilo ali é uma dor para ele, ele vai começar a Exatamente. entender melhor aquilo ali, né? É muito bom, é exatamente isso, né? Então você trazer soluções realmente que vai fazer com que o produtor ele utilize e adote, né? Porque senão, se você traz dificuldade para o processo, a chance de dar errado é muito grande, É né? isso aí. Então, realmente é olhar por esse ponto, antever as dores ou trazer soluções que agilizem o processo. É isso aí, cara. E, vamos falar de futuro, cara, porque assim, você é da inovação, então você sabe tudo que vai acontecer daqui a algumas décadas. Não é assim, pessoal? Gostaria, Pessoal, que gostaria. você tem uma bola de Exatamente. cristal, né, cara? Mas assim, o que a gente pode esperar aí em termos de oportunidades, cara, nesse cenário que você tá vivenciando, assim, em termos de tecnologia, enfim, uma série de coisas, cara. O que a gente pode esperar para os próximos anos aí? Perfeito, Paulo. Assim, a gente pode até dividir, eu acho que da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Uhum. Porque são várias soluções ou tecnologias que estão disponíveis e que ainda a adoção é baixa, né? E citando uma delas, a primeira é a agricultura de precisão, né? Então tem muito produtor ou tem muitos produtores ainda que ainda não utilizam de forma adequada ou quando utilizam não estão extraindo o máximo potencial daquela que aquela ferramenta pode estar oferecendo, né, automatização dos tratos culturais e de processos culturais. Então, a gente já vê robôs rodando lavouras de forma autônomas e fazendo pulverizações pontuais. Já vemos tratores pulverizando sozinho, colhendo sozinho. Monitoramento remoto, né? Então, hoje nós temos os drones aí, né, que nós temos que estão rodando o campo, que a gente pode estar fazendo, gerando informação quase em tempo real para o produtor, e isso agiliza muito a tomada de decisão. Às vezes, quando a gente olha culturas com valor agregado muito alto, por exemplo, o algodão, você ter ferramentas assim evitam prejuízos altos. Então, você consegue até controlar a entrada de pragas migratórias. E outro ponto é a biotecnologia, né? Quando a gente olha também para o mercado aí, para o que as empresas de pesquisas vêm fazendo e desenvolvendo, a biotecnologia é algo que vai continuar bem pujante dentro do agronegócio, trazendo cada vez mais cultivares produtivos, cultivares com resistência a pragas, cultivares com alto teor de proteína. Enfim, a biotecnologia, com certeza, ela vai continuar sendo algo fundamental dentro do processo produtivo. E a inteligência artificial e a aprendizagem das máquinas, né? Igual nós conversamos, a inteligência artificial, a partir do momento que a gente conseguir interpretar e interpolar todos aqueles dados, as informações que nós temos dentro de casa e treinar as máquinas para conseguir tomar decisões mais assertivas, né? Com certeza isso vai ser uma grande revolução dentro do negócio. E também a realidade aumentada, né? A realidade virtual. Né, quando a gente olha a parte de manutenção de máquinas, treinamento de equipe, né, o quando isso pode estar sendo agilizado ou você pode estar, vamos falar, ganhando tempo dentro do processo. Né? Daqui a pouco você tem uma pessoa que está na Europa fazendo manutenção numa máquina aqui no Brasil. Né? A gente pode extrapolar um pouco para a medicina, a quantidade hoje, né, de cirurgias que você consegue fazer utilizando essa realidade virtual. E também a sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que vai estar sempre vai estar sempre em pauta, né? Porque um processo, para ser sustentável, ele precisa atender aos requisitos sociais, ambientais e econômicos. Né? Se a gente não conseguir trabalhar em equilíbrio esses tripés, né, então, com certeza, a gente não vai conseguir ter um sucesso na implementação ou no desenvolvimento da nossa companhia. E quando a gente olha da porteira para fora, né, então o blockchain vem muito forte aí, trazendo transparência para o negócio, trazendo um pouco mais de gestão de ponta a ponta, desde onde que está saindo o seu produto até a entrega ao cliente final. Né? Então hoje assim, a gente não vê ainda muito valor, ou o produtor não é muito remunerado em função dessa rastreabilidade, mas em breve, né, com as exigências todas socioambientais que nós temos, com certeza o blockchain ele vai vir e vai agregar bastante dentro desse processo de comercialização. E as plataformas de comercialização em si, né, tanto na comercialização de grãos quanto na comercialização de insumos, com certeza essas plataformas elas vão vir para agregar, para a gente conseguir rodar todo esse sistema e implementar todos esses
pontos igual um blockchain dentro do nosso processo, dentro da comercialização e também a tecnologia 5G, né? Porque tudo isso que nós estamos falando precisa ter conectividade, né? Então, como que nós vamos levar conectividade para o campo, né? Quais são como nós vamos garantir, né, que tudo isso que nós estamos falando de tecnologia, de evolução, chega até o produtor. E para que isso chegue, precisa sim ter conectividade, né, e é algo que a gente sempre investe, né? Então, nós preocupamos bastante com isso, né? É algo que a gente sempre tenta resolver em conjunto com outros produtores, enfim. É algo para nós que é bem sensível e é a base para você conseguir implementar todo esse processo, todo essas revoluções ou essas tecnologias que nós temos a campo hoje, né? Então, a combinação de tudo isso, né, eu enxergo que gera oportunidade de otimizar a operação, de aumentar a produtividade e a receita, né, de reduzir os impactos ambientais e, né, e atender as demandas, né, do nosso produtor ou as demandas dos nossos consumidores. Então, tudo isso em conjunto, eu acredito que vai trazer uma revolução ou vai direcionar, né, o que nós estamos fazendo no campo. E é um trabalho que vocês estão fazendo há muitos anos, né? Assim, parece que começou ontem, mas não, né, cara? Você mesmo falou aí, pelo menos 10 anos vocês estão fazendo isso, né? Então, assim, em algum momento essas coisas vão convergindo. E aí as tecnologias vão possibilitando. Eu costumo sempre dar um exemplo que é interessante, porque assim, na agronomia, né? Vamos falar nossa língua aqui, Exato. né, cara? Se for falar de solo 15 anos atrás, você ia analisar a física e a química do solo, que era o que tinha de parâmetro. Biologia era um negócio meio complicado de se parametrizar, né? À medida que a tecnologia vai aumentando, tem coisas que você vai conseguindo enxergar que antes você não enxergava, pela limitação tecnológica mesmo, né, cara? Exatamente. Então agora estão surgindo tecnologias que vão possibilitar a gente começar a enxergar coisas que nós não enxergávamos há 10 anos atrás. E lá 10 anos atrás pode ser que alguém falou assim, pô, mas esses caras da inovação aí estão fazendo um monte de baboseira lá, né? E não, né, cara? Agora a gente tem capacidade para enxergar o que foi feito. Acho que esse é o grande ponto da inovação, né? Exatamente, Paulo. Assim, igual nós falamos, né? Antes nós trabalhávamos de uma forma macro, né? Nós não tínhamos uma visão tão detalhada ou tanta informação, né? Porque hoje a quantidade de informação que nós geramos é muito grande. Antes nós olhávamos o hectare, hoje nós olhamos o metro quadrado. Não tinha nem computador para processar Exato. isso. Agora nós estamos olhando o metro quadrado, daqui a pouco nós vamos estar olhando planta, né? Então vamos estar olhando realmente uma unidade muito específica pequena. Então a quantidade de informação que a gente tem é muito, muito grande, né? E utilizar e processar tudo isso para a gente tomar uma decisão rápida e assertiva vai ser um desafio muito grande, né? Então, com certeza, eu acho que a inteligência artificial, né? E claro, quem treina a inteligência artificial é o humano, né? Então, vai agregar bastante, né, na hora que a gente conseguir botar isso rodar e começar a trazer essa inteligência para o nosso negócio, para a tomada de decisão, para otimizar o processo produtivo e aumentar, claro, assim, a receita, a lucratividade, porque tudo isso faz sentido a partir do momento que gera um resultado financeiro. Claro, sem dúvida. Bom, cara, muito obrigado, por você ter destinado aí um tempo. Sei que é corrido pra caramba, né, cara? Ainda mais agora, nessa época, né, cara? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas espero que quem esteja ouvindo ou vendo aí, né, tenha se inspirado um pouco aí nas coisas que você disse, cara. Tem muita coisa legal que você comentou e que a gente pode utilizar ali no dia a dia mesmo dentro da empresa, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente e, volte sempre, né? Agora que já abriu aí a temporada de entrevistas em podcast, pode voltar o que você quiser, cara. Obrigado, Paulo. Quero desejar sucesso para vocês. Nós da Magi estamos à disposição aí. Eu acho que é algo muito pungente dentro do nosso negócio, a inovação, a gente olhar o que nós podemos fazer diferente, trazer eficiência para o processo, né? E com certeza, quem dera se fosse uma previsão, viu, Paulo? Nós estaríamos ricos, né? Mas, enfim, acho que alguns insights que a gente está sempre conversando com o mercado e a gente enxerga que são alguns direcionadores e a velocidade como as coisas mudam é muito rápida. Então, nós estamos falando aqui hoje desses pontos, pode ser daqui a um ano a gente volte e fala assim, olha, o cenário mudou, não é mais esse, ou o direcionamento não está mais da forma que nós vimos. E essa capacidade de adaptação e de mudar o curso, ou da gente ajustar a rota, né, que é importante a gente não ter medo de fazer as coisas, de implementar, ou vamos tomar riscos calculados e corrigir rápido caso seja preciso, né? É isso aí. E mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Né, e vamos firme e com certeza vamos ter outras conversas. É isso aí, com certeza, cara. Você vai voltar aqui ainda, hein, meu?
Muito obrigado. Obrigadão, Vinícius. Obrigado pra você que ouviu esse episódio, ouviu também, né? Se você tá aí vendo esse episódio pelo vídeo e tal. Espero que você tenha curtido e considere, cara, compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui, desse bate-papo que eu tive com o Vinícius, tá certo? Um amigo seu de fora mesmo, um estudante, qualquer pessoa que vai curtir esse conteúdo. Esse episódio em áudio tá disponível no Spotify, então é só mandar um compartilhar aí pra galera, tá certo? Bom, e eu fico por aqui, e se você quiser acompanhar outros conteúdos aqui da Mage, é só você colar lá nos canais oficiais mesmo, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, e a gente se vê numa próximo episódio, tá certo? Um abraço!